Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo a respeito do conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Esse conto começa com um recurso muito utilizado pelo autor, que é o flashback. E nós temos aqui três personagens de destaque. Nós temos Fortunato, Garcia e Maria Luísa. Garcia é um homem curioso, como diz o narrador, ele tem um amor à análise. Então ele, quando viu pela primeira vez Fortunato, ele foi totalmente movido pela curiosidade. Ele queria saber quem era aquele homem. Ele o encontrou pela primeira vez saindo da Santa Casa, quando ele era estudante de medicina. E em um outro momento, quando ele estava no teatro assistindo a uma peça, ele vê Fortunato totalmente concentrado na cena. Eu vou ler o trecho em que isso ocorre. A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado a imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo beco do Cotovelo, na rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. Então Garcia tentou ainda acompanhar, mas ele perde Fortunato de vista. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Percebemos que aqui já há o interesse de Garcia em relação a Fortunato. Como eu falei antes, esse homem ele é movido pela curiosidade, ele tem amor à análise, e o comportamento de Fortunato ao assistir a peça com cenas de violência o chama a atenção e chama a atenção do leitor também. Machado de Assis aqui, através do narrador onisciente, desperta a nossa curiosidade e dá pistas sobre comportamento da personagem Fortunato. Quem é esse homem que assistia a uma peça com cenas de violência e ficava tão concentrado? E por que quando começou a farsa, ele saiu do teatro? Isso nós vamos descobrir no decorrer da narrativa. E aí ele encontra Fortunato em um outro momento. No prédio em que Garcia morava, chegou um homem muito ferido e nesse momento ele encontra novamente Fortunato, que está lá para ajudar. E ele vê como Fortunato se concentrava naquele momento de dor daquele homem e como Fortunato se colocava para ajudá-lo. E aí nós pensamos também, será Fortunato um homem movido pela solidariedade, por boas ações, um homem altruísta? Esse questionamento também surgiu na cabeça de Garcia, esse homem curioso. E em um determinado momento ele nos mostra a forma como Fortunato cuidava do ferido, como ele olhava para o ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido. Percebemos aqui esse homem de olhar duro, severo, seco. Isso já nos intriga a respeito de Fortunato. Quem é esse homem que tem esse olhar tão duro, tão seco e ao mesmo tempo está lá totalmente disponível para curar uma pessoa, para tratar de um ferido que ele não conhecia? O ferido era vizinho de Garcia, nesse momento que eles se reencontram, mas para Fortunato ele era totalmente desconhecido, ele não sabia nada a respeito desse ferido, mesmo assim estava lá prestando a sua solidariedade.
Depois que o ferido se recupera, vai até a casa de Fortunato agradecê-lo pela solidariedade, pela forma como ele o acolheu, pela forma como ele cuidou dos seus ferimentos. E ao chegar lá, ele tem uma decepção, pois Fortunato o trata com total indiferença. E o leitor, mais uma vez, fica intrigado. Por que Fortunato recebeu aquele homem com indiferença, aquele homem que ele havia tratado tão bem, aquele homem a quem ele prestou solidariedade? Por que agora ele o tratava com indiferença? Será que Fortunato queria deixar as suas boas ações ocultas? Vamos continuar a leitura para vermos quem é de fato Fortunato. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Matacavalos, perto do conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou ainda outras vezes e a frequência trouxe a familiaridade. Um dia, Fortunato convidou-o a ir visitá-lo ali perto, em Catumbi. Aí começa aqui um outro momento na narrativa, bem interessante. Garcia passa a frequentar a casa de Fortunato, torna-se amigo desse homem misterioso. Lá ele conhece a outra personagem aqui, que é Maria Luísa, esposa de Fortunato. Fortunato estava agora casado. Maria Luísa, jovem, linda, encantadora, e percebemos aqui que Garcia fica encantado por ela. As visitas à casa de Fortunato são frequentes, até que Fortunato sugere a ideia, já que Garcia está formado, de montar uma casa, de fundar uma casa de saúde, e de fato isso ocorre. Ao fundar a casa de saúde, percebe-se a forma como Fortunato se dedica totalmente a cuidar das pessoas feridas, das pessoas que sofrem. Então ele era um homem totalmente dedicado a essas pessoas. E Maria Luísa, uma moça frágil, percebemos depois que ela está doente, e em um momento ela está totalmente apavorada e ela pede ajuda para Garcia. Ela pede que ele converse com Fortunato para que ele pare com as experiências. Quais são essas experiências? Fortunato estava envenenando ratos e gatos para estudar anatomia, para estudar fisiologia. Isso nos assusta. Há algo de errado aqui com Fortunato? Essa ação, ela é contraditória em relação ao que ele mostra ser para as outras pessoas. Um homem tão preocupado em cuidar dos feridos é capaz de envenenar ratos para fazer experiências? Então ele diz que vai parar de fazer essas experiências. Garcia conversa com Fortunato, diz que a mulher está sofrendo com isso, então ele diz que vai parar. Mas tem um momento aqui na narrativa bem interessante, que Garcia chega e encontra Maria Luísa apavorada e ele está novamente fazendo experiência. Eu vou ler o trecho da narrativa em que ele está fazendo experiência com o rato. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, cuja ponta prendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se ao fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe, já vai. Garcia ficou tão horrorizado ao ver a ação de Fortunato com aquele rato torturando, que ele pediu que ele matasse logo, porque se ele matasse o rato de uma vez, aquele rato pararia de sofrer. E ele respondeu, já vai, e com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas,
Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Percebam aqui o prazer que Fortunato sente ao torturar o rato. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato, meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Percebam que esse momento de horror, né, de tortura, e ele fazia isso bem devagar, porque ele não queria que o rato morresse de uma vez, porque ele sentia prazer em torturá-lo. Garcia Defronte conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem, nem raiva nem ódio. Tão somente um vasto prazer quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecia com a pura sensação estética. Então ele ficou, né? Devemos lembrar aqui do amor que Garcia tem pela análise do comportamento. E ele ficou analisando aquele comportamento de Fortunato. E bem no parágrafo seguinte, temos aqui outra informação. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Ele estava tão concentrado na tortura que ele nem percebeu, ele nem deu importância para a presença do amigo que estava lá. E ele teve um sobressalto. Então, mostrou-se enraivecido contra o animal. Aquele homem que parecia calmo, torturava com prazer, que não mostrava nenhuma raiva ao notar a presença do outro, quis mostrar que estava fazendo aquilo por raiva. Então mostrou-se enraivecido contra o animal que lhe comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Garcia aqui observa e vê que ele fingia. Quem nos ajuda a compreender aqui Fortunato é Garcia e o narrador. Nós temos aqui um narrador onisciente. O que Garcia pensa? Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Então Garcia nos revela o segredo. Qual é o segredo? Ele sente prazer na dor do outro. E isso ele percebeu ao observá-lo torturar o rato. Fortunato encareceu a importância do papel, a perda que ele trazia. Perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era-lhe preciosíssimo. Garcia ouvia só, sem dizer nada, nem lhe dar crédito. Ele sabia que a tortura do rato não era porque o rato havia comido o papel, e sim porque ele sabia agora que Fortunato sentia prazer na dor do outro. Isso, quando Garcia nos revela esse comportamento de Fortunato, nos faz pensar aqui em vários momentos da narrativa que o narrador já nos antecipava essa característica, esse comportamento de Fortunato. Devemos lembrar aqui quando ele saiu do teatro. Primeiro que ele estava totalmente concentrado nas cenas de horror e no momento da farsa ele deixa o teatro. E ao sair, ele dava bengalada no cão que estava dormindo, então por pura maldade. E o cão ficava lá latindo e ele saía friamente. Então qual é a necessidade de um homem dar bengalada em um cão que está dormindo na rua? E aquele olhar frio, seco, no momento em que ele curava aquele ferido que ele não conhecia. E por que ele trata aquele homem que vem agradecê-lo com indiferença? Isso nos faz pensar agora e nos leva também a construir um perfil psicológico dessa personagem.
No final aqui da narrativa, tem algo também bem interessante. Maria Luísa, muito doente, fragilizada, não resiste mais nem a doença e nem viver ao lado de Fortunato, esse homem frio. Então, no momento em que ele está velando o corpo de Maria Luísa, chega o amigo Garcia. Ficaram na sala Fortunato e Garcia, velando o cadáver, ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Fortunato vai repousar e Garcia fica ali velando o corpo de Maria Luísa. Fortunato dorme um pouco, ao acordar, volta para a sala e vê uma cena que o surpreende. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compô-lo de maneira que ele não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Percebam aqui mais uma vez Fortunato, ao observar o sofrimento de Garcia pela perda de Maria Luísa, ele não sentiu raiva, ele não sentiu ciúme, ele se deliciou com aquele momento. E a forma como o verbo é colocado aqui, saboreou, tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa. E depois o advérbio aqui, deliciosamente longa. Dá para ver como esse prazer se prolongava ao observar a dor do outro. Então temos aqui várias questões. As outras pessoas a quem Fortunato prestava solidariedade continuam sem saber o verdadeiro perfil psicológico desse homem. Eles não sabem o que se esconde por trás das boas ações de Fortunato. E temos Garcia, que também tem um segredo. Devemos pensar também no comportamento de Garcia. Será o que levou Garcia a continuar frequentando a casa de Fortunato? Será que ele estava só preocupado também com a parceria que eles tinham na casa de saúde? Ou o segredo era o seu amor por Maria Luísa? Até que ponto Garcia era um homem também solidário? Ou ele também estava movido por outros interesses? Então nós temos aqui várias questões a pensar, pensar o que está por trás das ações, se as pessoas elas são solidárias de fato, ou elas fazem boas ações por vaidade ou por outros interesses. Garcia continuou sem saber que Fortunato exerceu também o seu sadismo sobre ele, naquele momento em que ele sofria com a perda de Maria Luísa. Somente o leitor sabe que Fortunato está lá, observando, e enquanto Garcia continua lá totalmente envolvido por aquele momento. Então aqui tanto Garcia fica em um certo momento sem saber do sadismo de Fortunato, como os outros a quem Fortunato ajudava na casa de saúde. Mas o leitor não, o leitor é informado tanto pelo narrador como por Garcia em determinado momento, e é capaz de construir um perfil psicológico dessa personagem, também pensar sobre as pessoas, sobre o que se esconde por trás das ações, pensar sobre essa questão que é sempre muito bem abordada nos contos de Machado de Assis, que é a aparência versus a essência. Obrigada por ficar aqui até o final. Aguardo vocês no próximo vídeo.